Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, né? Desculpa aqui, nessa lição, comprometimento. Como que nós vamos se comprometer com a palavra de Deus? Vamos aprender no livro de Josué ainda, amém? Como eu prometi, né? O estudo hoje à tarde, né? São exatamente aqui no Brasil, para os países de fora, 7h03 da noite já, tá bom? Mas vamos entender esse estudo aqui, porque nós estamos com o estudo atrasado, tá certo? Então vamos lá, vamos orar, agradecer ao Senhor pelo pão de cada dia e pelo mais um dia que Ele já nos deu. Já baixou o sol, então começou um novo dia para o Senhor. Vamos entender isso estudando sempre a Bíblia, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido e pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor derrama sobre a nossa casa. Obrigado, Senhor, pelo estudo das tuas santas palavras. Como vamos compreender? O Senhor está nos ensinando através das tuas santas palavras. Obrigado por todas as oportunidades que o Senhor dá a mim, a meus irmãos e minhas irmãs onde estiver. Nos abençoa neste momento, em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos lá, vamos entender isso, né? Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 22, versículo 1. Josué, capítulo 22, versículo 1. Está assim, ó. Então Josué chamou os Robonitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Ele disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. Ele está dizendo para os chefes da tribo ali, e para toda a tribo, né? Aí ele fala: aos vossos irmãos durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. E Josué continua: tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhe havia prometido, voltai-vos, pois, agora e ide vós para as vossas tendas, a terra das vossas possessões, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Tendo cuidado, porém, versículo 5, tendo cuidado, porém, de guardar com diligência os mandamentos e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos acheguei a ele, e os servais a ele, servis, né? De todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Queridos, o verso 7 fala assim: ora, Moisés dera herança em Bazã a meia tribo de Manassés, porém as outras metades deu a Josué entre seus irmãos, e da quem o Jordão para o ocidente. E Josué, ao despedi-los para as suas tendas, os abençoou. Ele disse: voltais às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimos gado, prata, ouro e bronze, ferro e muitíssima roupa, reparti-vos com vossos irmãos e despojos dos vossos inimigos. Muito bem. Queridos, veja que Josué estava muito satisfeito, tá? Com a comunhão das tribos, que lustraram, né, todo o amor por Deus e também lutaram
ao lado um do outro, lado a lado, para conquistar a terra, né, de cada tribo. Ou seja, as tribos se uniram, tomaram uma terra para outra tribo. Por assim foram se unindo e tomaram todos. Foi tudo uma união, do jeito que Deus queria, do jeito que o que Deus queria e Moisés tinha ordenado. Assim Josué cumpriu e eles fizeram, tá? Josué deu a ordem e eles fizeram, tá? Esses versos que lemos aqui de Josué capítulo 22, do 1 a 8, meu irmão, destacam indiretamente a importância da unidade da nação e da terra. Além disso, prepara um caminho para a história que se segue, que, em últimas análises, trata da unidade. A história se segue. Exemplos que nós temos. Porque a história se segue mesmo. E aí ele fala, será que as tribos israelitas permaneceram unidas, apesar da forte fronteiras natural que o Jordão formava entre eles? Josué apresentou a única maneira pela qual essa fidelidade seria possível. Eles não serviriam aos seus companheiros israelitas, mas eles estavam servindo ao próprio Yahvé, ao próprio Criador do céu e da terra. Josué mostrou isso para eles, tá? Que os havia, encarregado dessa missão, Yahvé. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Queridos, encontramos os mesmos princípios no Novo Testamento também, tá? Como o apóstolo Paulo, que mostrou aos cristãos a realizar seu serviço como se estivesse trabalhando para Deus também. Paulo fala isso, tá? E não apenas para os seres humanos. Que chamado poderia ser mais elevado do que trabalhar para o Criador do universo, meu irmão? É uma glória, é uma honra, né? Na vida diária, muitas vezes, enfrentamos desafios, dificuldades que podem facilmente nos desanimar e nos fazer querer desistir. A vida é dura, meu irmão. A vida é dura. E nós vamos encontrando vários obstáculos que vai tentar esmorecer a gente e fazer nós desistir de seguir em frente, caminhando nesse deserto, até a volta de Jesus. Meus queridos, mas, no entanto, podemos buscar, sabe o quê? O poder de Jesus, que promete estar conosco e nos capacita a fazer o que Ele nos pede. Se tem um ser maravilhoso que nos ajuda a conseguir ir em frente, é Jesus. Porque Ele morreu por você e por mim, meu querido. O sangue dele não foi derramado em vão. Meus irmãos, veja que Josué pediu que o povo fosse fiéis ao Senhor e os abençoou. Josué abençoou o povo. Agora, como nossos relacionamentos na igreja seriam transformados se oremos mais uns pelos outros, hein, meu irmão? Seria totalmente diferente, não é? Infelizmente, a igreja tem sido um local de discórdias, viu? Essa aqui é a verdade, viu? Tá? Discórdia, disputas por cargos, tá? Por supremacia, brigas entre os irmãos, as irmãs, por supremacia. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus colocou para Josué fazer com o povo. Não é isso
Josué abençoou o povo porque vivia junto um com o outro, irmão abraçando irmão, seguindo o que o Senhor mandou, unidos, na luta, na batalha, na fraqueza, na doença. Meus irmãos queridos, Deus formou a igreja para que vivamos em união. Nós temos que aprender a viver como pessoas que são diferentes de nós. Nós temos que aprender a viver e conviver com pessoas que são diferentes de nós, que não pensam como nós. Mostrar para elas que nós vivemos o pensamento do Senhor, nosso Deus. O pensamento de Jesus Cristo, meu. No seu proceder, nas suas palavras, sendo manso, tardio em se irar, e as pessoas vão percebendo isso. E com isso vai mudando as pessoas também. Pessoas que pensam diferente de nós e que têm uma classe diferente da nossa. Meu querido irmão, o Salmo 133, versículo 1, fala isso daí. Pessoas que têm, que pensam diferente de nós, têm classes diferentes das nossas, tá? De nós. Salmo 133, versículo 1, tá? Viver unidos. É isso que nós temos que fazer, que nem o Salmo diz, tá? Viver unidos. Salmo 133, já estamos nele aqui, ó. Olha só. Olha o que está escrito, Salmo 133, versículo 1. Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Queridos, que Deus nos ajude nessa caminhada para não viver em discórdia um com o outro e ter paciência com nossos irmãos que não conhecem a palavra de Deus. Ser tardio em se irar, meu irmão. É isso que Deus quer para nós. É isso que Deus quer, que nós se comprometemos com isso. Tá? Com essa fidelidade a Ele e para nossos irmãos também. Principalmente aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Próximo estudo é amanhã de manhã. Acusação. Como é fácil acusar e levantar falso suspeitas dos outros, né? Vamos aprender isso amanhã. Acusações. Como é fácil acusar e levantar falsas suspeitas. Vamos ver isso ainda no livro de Josué. Tá certo? Amanhã de manhã. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, o amor de Jesus. Tome conta de vocês onde vocês estiverem nesse momento. Tá bom, meus queridos irmãos? Em nome de Jesus, que nós tenhamos uma boa noite de descanso e que amanhã acordamos revigorado, em nome de Jesus. Tchau, pessoal. Até amanhã. Fica na paz do Senhor.